Fala, Baréia. Como é que tá, Sérgio Amaro, meu irmão? Beleza, cara? Me ouve bem? Tô ouvindo bem. Beleza. Então tá. Boa noite pra todo mundo aí, cara. Principalmente pra ti, Baréia. Obrigadão por ter aceitado o convite de participar aí, bater um papo com a gente, falar sobre histórias do rock gaúcho, que deve ter muitas histórias bacanas pra contar pra gente aí. Sim. E dizer que é uma grande satisfação, cara, poder falar contigo. A gente se encontrou aquela vez lá na escola de bateria. Fui duas vezes a Garopaba pra ir aí no Mob e acabei me esquecendo e não fui, cara. Mas beleza, poder falar contigo aí, trocar essa ideia sobre o rock gaúcho aí, cara. Lembra que tava os dois com a camiseta do White Snake? Exatamente, exatamente. Pô, hoje eu tô com esse DC, cara. Não tá com esse DC hoje, né? Tô com o Júpiter D. Ah, Júpiter Day, massa. Vamos falar sobre esse projeto aí também, cara. Vamos. Para começar, Baréia, vamos retornar lá no começo, como diria aquele filósofo, vamos começar do começo. Como é que foi que tu chegou no rock, cara? Como é que tu descobriu que tu curtia esse estilo e o que te levou a tocar bateria? Quando eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos, eu comecei a gostar do Elvis. Daí eu virei fã do Elvis, um fã mirim. Aí eu pedi pra minha mãe me levar nas lojas de discos para comprar os discos do Elvis e tal. E aí já comecei com os amigos do bairro ali, na Zona Sul, em Porto Alegre, nos anos 70. Comecei ali com a gurizadinha do bairro a fazer umas apresentações, que a gente ficava dublando músicas do Elvis, Bill Haley, galera do Rockabilly, assim. Daí eu fiquei bastante fascinado com rock and roll nessa fase e depois me liguei em outras coisas, fiquei fanático por futebol e coisa e tal, e deixei a música um pouquinho de lado. Mas quando eu estava no segundo grau, eu descobri o AC/DC. E aí eu pirei, cara, eu pirei assim com esse DC. E também eu fui naquele show do Van Halen que teve em Porto Alegre, eu acho que foi 83. Eu fui naquele show assim, meio de curioso, cara, e aquilo ali foi uma coisa que naquele momento, quando eu assisti aquele show, eu voltei para casa caminhando do gigantinho, assim, com um zumbido no ouvido, pensando, eu quero fazer uma banda de rock, eu quero ter uma banda, é isso aí que eu quero. Depois daquele show ali. Mas tudo começou mesmo quando eu descobri o AC/DC. Daí eu comecei a buscar e aí comecei a curtir as bandas dos anos 70, principalmente, que até hoje eu curto pra caralho. E aí tive aquela fase de gostar mais dos Poser e tal. Tive a fase do Thrash, né? A primeira banda que eu tive, o Pesadelo. A gente chegou a tocar junto com o Leviatã na época lá, em 84, 85. E aí não parei mais, né? Aí eu morava no Bonfim, depois aí eu tinha ali uma cena nascendo ali, né? TNT, Cascaveletes, ou TNT no caso, né? Que depois virou Cascaveletes, mas a gente andava tudo junto ali. E eu andava sempre já com o Flávio nessa época. Ele tocando no TNT e eu no Pesadelo, que era uma outra banda também do bairro, do Bonfim. Uhum. Mas apesar da Pesadelo tocar um metal assim, um thrash, a gente gostava de todos os estilos de rock, né? Então, a partir daquela cena ali, tudo foi fluindo, né? E a bateria, como é que surgiu a bateria na tua vida? É, primeiro eu pedi para minha mãe me comprar uma bateria, mas ela falou, não, bateria de jeito nenhum no apartamento, né? Bem capaz. Eu te dou um violão. Aí eu, tá, tudo bem, melhor que nada, né? Ela me comprou um violão e me arrumou uma professora de violão ali, uma senhora que morava no prédio. E só que eu tava interessado no rock and roll e ela me passava aquelas musiquinhas, o Marinheiro Só, tal. E aí eu, pô, não é isso aqui não nada a ver, cara. Aí eu falei, não, mãe, eu preciso de uma guitarra. Daí fui atrás de uma guitarra. Eu trabalhava de office boy na época, já tinha meus pila. Aí fui atrás de uma guitarra e comprei uma guitarra que anos depois foi cair na mão do Flávio, do Júpiter, de novo, totalmente por Oh, acaso. Um dia ele apareceu com aquela ah, guitarra, uma Fink Les Paul, era boa guitarra. E eu, cara, não acredito, essa guitarra era minha, cara, a única que tinha daquela cor, um vermelho sangue, assim, muito bonita a guitarra, parecido com a do Slash. E, e aí eu comprei a guitarra e fui fazer aula de guitarra.
Aí tava gostando já mais, distorção e tal, né? Os riffs do Black Sabbath e coisa e tal. Mas aí começou o negócio de estudar escalas. E eu comecei a achar aquilo muito chato, cara. Muito chato. E aí o meu professor ficava insistindo, me passando aquilo ali, e eu não estava curtindo mais aquilo ali, até que chegou um ponto que minha mãe viu a guitarra ali parada, e eu fazendo outra coisa, pô, e essa guitarra aí não vai tocar? Aí eu pensei, pô, alguma coisa está errada. Minha mãe mandando eu tocar guitarra, e eu não. Então não é isso aí que eu quero. E aí um dia na aula de guitarra, no final da aula de guitarra, eu pedi para experimentar a bateria, que ficava numa outra sala na escola que eu fazia, a escola do Taba, nos anos 80, início dos anos 80, lá no Moinhos de Vento. Aí ele, tá, vai lá. Aí tinha uma bateriazinha ali, eu sentei e comecei a experimentar, que na época não era como hoje, que todo mundo tinha bateria, isso aí era raro, ninguém tinha instrumento, a importação era proibida. Os instrumentos que tinham eram caros e ninguém não tinha bandas assim, de rock e tal, isso aí é totalmente diferente do que é hoje. Se tinha uma banda no bairro, então era uma atração no bairro, assim, ou na escola e tal, né? Uma bateria, todo mundo ia lá na tua casa ver a tua bateria. Eu cansei de estar tocando, daí eu acabei convencendo a minha mãe, né, de comprar uma bateria, eu botei uma no apartamento lá. Eu cansei de estar tocando e tocar a campainha, alguma pessoa que estava passando na rua subiu para ver, posso ver a tua bateria? E imagina, se tu vai, aí eu abri a porta, deixar uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida entrar, ir lá no meu quarto, ver a bateria, imagina se fosse hoje em dia, né? O troço era outro mundo, né? E aí eu fui lá, experimentei a bateria e eu me empolguei tanto ali que eu não percebi que o professor tinha voltado e estava do meu lado já. E aí ele falou, eu terminei de tocar, olhei para ele assim, e ele apontou assim e falou, achou teu instrumento? E aí eu tive certeza que era aquilo ali. Daí a partir dali foi bateria, só bateria até hoje. Ah, massa. E dali, da bateria, a tua primeira banda foi a Pesadelo. Pesadelo. Antes do Pesadelo, eu fazia um som com o Frank Jorge e com a galera do Prisão de Ventre, que era uma banda que tinha na época. Também da turma do Bonfim ali. E que depois acabou virando a Graforré. Mas eles eram super, assim, irreverentes, tal, usavam fantasias nos shows. Tipo, a gente achou uma porta de carro um dia na Redenção, aquilo ali foi pro show, colocava tampa de privada no pescoço, calcinha por cima das calças, fazia uma... E era engraçado, aí tocava as músicas brega, assim, que o Frank adorava, né? De Vanusa, coisas assim. E já era uma palhaçada já. E ao mesmo tempo eu tinha o Pesadelo. Logo depois eu comecei com o Pesadelo. Pesadelo era uma banda mais de thrash metal, né? Como tu falasse assim, mais na pesada, época né? não existia o termo thrash metal. Naquela época ali, 84, por aí. Era o que se podia chamar na época de power metal ou speed metal. Uhum. Aí tu teve a Pesadelo de 84 a 86. 86, mas vocês não chegaram a gravar nada. Gravamos uma música que tocou bastante na Ipanema na época. Chama Holocausto de Falsos Inocentes, uma música própria. É muito legal, cara. A gravação meio que se perdeu, mas o Michael Leite conseguiu achar, não sei como, uma meio mal, assim, com o som meio detonado, mas dá pra curtir o som e ver que o troço era porrada mesmo pra uma galerinha de 16 anos ali. Aí depois que acabou o Pesadelo, aí surgiu o Casca. Eu andava sempre com o Flávio, porque eu era road dos Casca, né? Road de bateria do Felipe Jotes. Todo mundo ali do Bonfim, turma do Bonfim. E aí eu andava sempre com eles. E a gente conversava já, eu e o Flávio, ele falando que gostaria de fazer um outro projeto, tal, umas coisas mais loucas do que o TNT se propunha a fazer, né? E aí um dia ele chegou lá em casa, bem louco, virado assim, à noite, me acordou de manhã e disse que tinha saído do TNT e que queria montar uma banda nova. E que eu queria que eu fosse o baterista. E aí, claro, a gente já começou na hora ali a ver o que a gente ia fazer, que tipo de som. Naquele mesmo dia ali eu mostrei o Surfing Bird, a versão do Thrash, né?
a original, né? Não a versão dos Ramones. Ele não conhecia. Aí ele pirou com a música, assim, enlouqueceu, ele já tava loucão, assim, viradão, né? E aí eu botei essa música e ele pirou, assim, e foi a primeira música do repertório do Cascaveletes, foi essa, que depois acabou virando Surfing Bird. Uhum. E aí, para juntar o Ney e o Frank, como é que foi? A turma tava toda junto, assim? O Ney veio com ele, do TNT. O Ney tava no TNT e veio com ele. E aí eu falei para eles, eu conheço o cara certo que tá faltando. Eles não conheciam o Frank. Eu falei, eu conheço o cara certo. Daí apresentei o Flávio pro Frank, eles já se deram super bem. E aí se firmou a formação clássica, né? E aí veio a gravação daquele EP, aquele clássico EP. Não, antes teve a gravação da fita da Vortex. Isso, tá. Que depois rodou até hoje roda um CDzinho, um CDR pirata aí com a gravação da fita, né? Sim. Aquela fita ali a gente foi pro estúdio da Isaac e tipo, reservou o estúdio lá por umas 3, 4 horas e a gente ficou gravando ao vivo, assim, valendo, tocando uma atrás da outra e gravamos um monte de músicas ali. Meio tosco, assim, mas a energia tava ali, assim, aquilo ali, quem ouve até hoje, embora a gravação meio de baixa qualidade, né, mas a energia que tem aquela gravação ali chega a arrepiar, assim, porque, o cara vê que aquilo ali é de verdade, né, e é isso que hoje em dia faz falta. Tu tem qualidade pra caralho hoje em dia, mas falta aquela coisa que te deixa arrepiado, assim, que mexe na alma do vivente, né? Que nem era naquela época. Tu sabe que o Márcio Brum aqui, volta e meia a gente comenta lá, comentava nos teus posts lá, ele acabou de escrever aqui, ó, o TNT eram os Beatles e o Cascaveletes eram os Rolling Stones. Sempre tinha essa brincadeira aí. Sempre tinha essa brincadeira. O TNT era pra ser a galera mais boazinha, mais queridinha, né? E o Casca já era aquela irreverência total. A gente fazia essa brincadeira aí também. E era uma rivalidade muito, muito bacana, né, entre as duas bandas. Porque a gente era rival mesmo, mas as duas bandas se curtiam mutuamente, assim, a gente se respeitava, assim. A gente, né, ia nos shows uns dos outros e tal. Mas quando as duas iam tocar juntas, era Grenal. Eu lembro, acho que contando uma história que fechou, acho que foi até aqui em Canoas, né, que rolou uma briga. Acho que rolou uma briga mas rolou uma briga entre os produtores das duas bandas, não entre os músicos. A gente foi lá para apartar os produtores, porque ninguém queria abrir pro outro, entendeu? Não, toca tu primeiro, não, toca tu, tal, não sei o quê. Aí foi lá, tiraram para o ímpar, jogaram uma moeda, sei lá, e a gente perdeu, né? A gente teria que tocar primeiro. E aí a gente pensou, o que nós vamos fazer para sacanear, fazer alguma sacanagem, né? A gente tinha 1 hora para tocar, aí tocamos 2 horas, assim, cara, não parava mais, os caras da produção deles do lado e a banda, seus filhos da puta, para aí, não sei o que, nós mais um. E aí os produtores se pegaram no pau lá, cara, e a gente teve que separar e tal. Mas aí depois a gente ficou meio ali, tal, emburrado um com o outro, mas depois logo passou. Beleza. E aí, Baré, depois da fita, como surgiu a ideia para gravar o EP? Uma coisa natural que surgiu, né? Porque a fita já estava tocando pra caramba na rádio. Antes do primeiro show do Cascaveletes, já tinha 2 músicas tocando todo dia na Ipanema. E aí, quando a gente fez o primeiro show, que foi no Ocidente, em 86... já tinha 2 noites lotadas, em fila, assim, ia longe a fila na rua, assim, já no primeiro show de estreia. O segundo show do Cascaveletes, né, o terceiro, porque foi 2 no Ocidente, na semana seguinte a gente abriu para o Capital Inicial já para umas 3.000 pessoas, no Petrópolis Tênis Clube. Então foi assim, a banda estourou imediatamente, assim, quando surgiu. E o que o cara escuta, assim, se a gente pegar aquele EP para ouvir hoje... Cara, não tem banda de rock no Brasil que faça uma música daquelas hoje, cara. Passado o quê? Não tem. A gente tá beirando já 35 anos, praticamente, desse EP, o pessoal, né, continua curtindo, né, ouvindo, porque todo mundo fica me mandando mensagem, eu tô curtindo aqui, olha eu curtindo o vídeo aqui e tal, com a minha família, babá. De tudo, né, gurizada que não tava nem nascido naquela época. E
E é isso aí, cara. Quando a banda começou, já se identificou, já criamos um público, uma identificação muito grande com o público, imediata, assim. Então, tinha aquela coisa nos shows que a gente vê em algumas bandas, né? Principalmente bandas de metal, que é quase um ritual, né, cara, entre o público e a banda. Eu me lembro do último show que eu vi do Black Label no Opinião, que eu senti isso aí. A interação do público com a banda era tão grande que era bem diferente de uma coisa normal, assim. Tu via que todas as pessoas que estavam ali, cara, eram muito fãs, amavam a banda e cantavam todas as músicas, né? E assim, cara. E o Cascaveletes tinha um pouco disso, né? Eu também trouxe um pouco da minha influência do metal para esse tipo de garra, assim, pra banda, né? Então, cada um trouxe um pouco da sua influência. Porra, cara, tinha shows nossos, assim, que a galera parecia um show de hardcore, assim, cara. A galera ficava louca. Tanto é que o Ratos regravou o Dotadão Deve Morrer, né, cara? É verdade, o João Gordo era um baita fã do Casca. Primeiro show nosso em São Paulo, ele tava já. Ele falou, vocês são os Beatles punk. Cara, o EP, aquele primeiro EP, ele saiu independente ou ele já saiu pela EMI? Ele foi independente, né? Não, independente. Não? Ele saiu por uma gravadora daqui, eu acho que até de Caxias do Sul, foi gravado lá. Eu não me lembro o nome do selo, mas na época tinha vários selos independentes. E era difícil gravar o LP naquela época. Todo mundo queria ser contratado por uma gravadora, era o sonho de todo músico, né? E quem não podia tinha que fazer o disco independente, que existia muito, né, na cena underground, todo mundo fazia disco independente, só que era caro. Então também não era fácil fazer o disco independente. Mas aí a gente conseguiu esse patrocinador e aí o cara... eu não me lembro agora o nome, cara. Infelizmente, se alguém tiver o LP aí, o primeiro EP, dá uma olhada na contracapa. Eu tava tentando lembrar aqui. Alguém deve ter aí na mão. E aí foi lançado aquele EP ali, que vendeu 30 mil cópias. Um número enorme, cara. Pô, pra época, né, cara? Sim, em comparação com o CD da EMI, quando saiu pela EMI o CD do Rocaola, vendeu 2.500 cópias só. Imagina, perto das 30 mil do... Pois é aí que eu ia te perguntar, cara. Aí desse disco, desse EP independente, né, veio o convite para a EMI para gravar o Rocaula, né? Tá autografadinho aqui, ó. Na verdade, foi uma história curiosa, né? A gente não foi contratado pela EMI. Nós fomos contratados pela SBK, uma gravadora holandesa, que tinha um escritório no Brasil. Uma gravadora pequena holandesa. Aí nós fomos contratados por essa gravadora para fazer o nosso disco. Nesse meio tempo em que a gente assinou o contrato com eles e ia começar a gravação, a EMI Mundial comprou a SBK. Então todos os artistas da SBK automaticamente foram para a EMI. Aí eles selecionaram o que eles gostariam de continuar e descartaram os que eles não iam querer. E aí eles resolveram lançar os Cascaveletes. E aí a gente estava na EMI, ali foi bom porque a gente teve uma visibilidade grande, acabou botando a música na novela lá e tal. E a gente conheceu lá dentro, né, a gente estava na mesma gravadora dos Paralamas, do Legião Urbana, né, de bandas importantíssimas, e a gente estava ali convivendo com aquela galera, né? Foi bem bacana, assim, como experiência de vida e de música, assim, em São Paulo, Rio, né? A gente ficou bastante tempo por lá. Teve um suporte bacana, né? Eu lembro da inesquecível, né, cara? A participação do Casca na Angélica. Imagina, cara, que loucura, né? Hoje em dia aquilo ali virou um coach, né, do YouTube. Ali acho que tem 2 milhões de visualizações. É incrível, cara. Eu me lembro direitinho daquele programa. É surreal mesmo, cara. A gente tocando aquela música num programa infantil. Como é que é o nome dessa música? É tão legal. Aí o Flávio olha pra ela e diz, eu quis comer você. Ah, que legal! Entre outras coisas, né, cara, que ele fala, que é muito com aquele sotaque do Bonfim, carregado pra caralho. Aí ele tem uma que é engraçada também, que ela fala assim, dos shows que ia ter. Aí ele fala, tem vários shows aí, tal. E ela, onde? Ele falou, não, na real não tem nenhum ainda, mas a gente dá um toque.
O Flávio era... Como se estivesse ali na esquina, assim, falando, não, a gente dá o toque. É muito viagem, cara. Claro. Aí dali, cara, vocês tocaram pelo Brasil depois disso, né? Com o lançamento desse disco, música na novela, assim, né? a gente não passou do Rio, né? A gente fez muitos shows em São Paulo, muitos shows em Curitiba e alguns shows no Rio. Uns 3, 4 shows no Rio. Não, uns 5, 6 shows no Rio. A gente fez alguns no interior também. E Santa Catarina e Paraná, bastante. E Rio Grande do Sul, a gente tocou, acho que em todas as cidades, cara. Sim, até o Márcio comentou aqui do lendário show do Casca em 87, no Teatro Avenida, em Pelotas. Ele tava lá. É verdade. Teatro Avenida, isso. Não. 87, Avenida em Pelotas. Me lembro desse show. Teatro Avenida. Era perto da Boca do Lobo. Deu uma briga, né, no final do show entre os roads e o pessoal da equipe do som. Nesse show do Teatro Avenida aí. História do Casca, cara, pô. A gente sempre estava envolvido em confusão, cara. Cara, deixa eu te perguntar um negócio desse disco aqui, do Rocaúla. Banco de Trás de um Cadillac, né, cara? Eu não consigo escutar essa música, cara, sem imaginar o Flávio fazendo os trejeitos do Mick Jagger, cara. É impossível, né, cara? Porque até o jeito de cantar nele aqui, ele dá aquela paradinha, tu já imagina o Flávio lá se requebrando que nem o Mick Jagger em cima do palco. Era uma das intenções, era fazer um som assim nessa linha dos Stones? Eu acho que a influência dos Stones pro Flávio e também pro Ney, né, é inegável. Com certeza. Mais do que os Stones ainda, o Flávio principalmente era muito fã dos negrões, né, de antes ainda. Little Richard, Chuck Berry e tal, essa galera, assim. Então era bem a gente sempre tentou, igual os Stones, né? Tentavam se aproximar de uma coisa de negro, assim. Mas sempre eram os branquelos fazendo, né? Mas a gente tentava fazer o melhor possível, né? A intenção sempre foi muito boa. E realmente tem a ver. E sobre o lance do Mick Jagger, né? Eu sempre tirava um sarro do Flávio, porque realmente ele fazia, principalmente no início dos Cascas, assim, isso aí era uma das coisas mais legais do show, né? Só que o Flávio sempre foi meio desajeitado, cara. Aí eu falava que ele era o Mick Jagger monga, ou coisa assim, ou uma mistura do Mick Jagger com eu falava, é uma mistura do Mick Jagger com o Jerry Lewis, o comediante aquele, sabe? Uhum. E ele dava risada, né? Porque ele tentava ser todo assim, né? Como o Mick Jagger, né? Que é magrinho e e ele sempre foi meio grandão, assim, desajeitado. Ele tentava fazer aquilo, ficava engraçado às vezes. Mas era do caralho, sensacional. E agora a gente deu a sorte de encontrar para o nosso projeto aí dos Jupiterianos um cantor que é o mesmo estilo, assim, cara. Que é o mesmo estilo, que é o Paulo lá de Rio Grande. Muito legal. Nossa. Depois do Rocaúla, aí teve a gravação do EP, né? Que era homossexual e Sob um Céu de Blues. Bom, Sob o Céu de Blues estourou, né, cara? Hoje é impossível uma viva alma no Rio Grande do Sul, um cara que gosta de rock and roll, não ter escutado ainda Sob um Céu de Blues, né, cara? Mas eu vou te dizer que, apesar de eu achar uma música do caralho, eu acho Homossexual uma música foda, cara. Eu gosto da bateria de Homossexual, porque ela tem um lance meio até tribal na bateria, assim, quando pega ali. E principalmente pelo fato dessa música, hoje em dia, eu gostaria de ver essa música hoje em dia, se ela fosse lançada hoje em dia, cara. Como é que ia ser a aceitação dessa música? Cara, se tu procurar aí, tu vai achar no Instagram, na página do Jupiter Day, provavelmente vai achar um vídeo da gente tocando essa música no primeiro show da banda em Sapucaia. Cara, ficou muito bom e o público, e assim, ó, parecia que os caras estavam precisando botar aquilo pra fora, assim, cara. Todo mundo gritando, assim, e deu um impacto por causa da letra e do arranjo da música. O vídeo ficou muito poderoso, cara. Muito foda. Dá uma procurada aí que vale a pena. Vou procurar. Eu acho esse EP é fantástico, né, cara? As duas músicas, assim, tem essa... qual é a história desse negócio aí? Vou te contar. O que aconteceu? A gente estava na EMAI, lançamos o Rocaúla, não foi um grande sucesso, assim, talvez como eles estivessem esperando.
de vendas, né? Embora tenha tocado bastante na rádio. E aí, ao mesmo tempo, aconteceu aquele fenômeno das bandas da Bahia, do axé, quando estava começando aquilo ali, que era um negócio naquela época regional, que só fazia sucesso lá, começou a tomar conta do Brasil. Aí todos os programas de auditório e tudo começaram a colocar a bundinha da garrafa, não sei o quê, tudo era da bundinha, isso, bundinha daquilo. Foi aquela época que estourou esse negócio da bundinha. E aí as bandas de rock começaram rapidamente a perder espaço, né? Porque as bandas de rock tinham dominado 10 anos. Uma coisa inédita, nunca tinha acontecido e nunca mais aconteceu na história da música brasileira. 10 anos, vamos dizer, de 82 a 92, o rock dominou a música brasileira, na TV, na rádio, em todos os lugares. Isso aí foi incrível. A gente deu sorte também de estar vivendo exatamente nessa época, né? E ajudou essa cena também a acontecer, né? Com a nossa música. E aí, em 92... Cara, os caras começaram a demitir todas as bandas de rock e contratar bandas de axé nas grandes gravadoras, né? E aí, nessa época aí, junto com o Casca, acabou também terminando várias bandas de Brasília, terminaram, Capital terminou, depois voltou, o TNT foi se arrastando mais um pouco, parou, um monte de bandas, foi terminando também, né? Garotos da Rua, sabe, mixou assim o negócio, porque não tinha mais shows, o número de shows baixou, as músicas já não estavam mais tocando na rádio, a gravadora já não queria mais lançar, a gente foi demitido, recebeu uma carta em casa, assim, de demissão da Emael Deon, né? Ficamos bem tristes, porque a gente tinha mandado para eles uma fita com o que seria o próximo disco, que foi dessa fita aí que foi tirado o Sob o Céu de Blues e o Homossexual. E tem mais, sei lá, 15 músicas ainda que estão na internet aí como botaram o nome de Como um Beija-Flor, que também é um mistério, não sei como colocaram esse nome, acabou viralizando e acabou ficando. Algum fã botou esse nome, não ia ser esse o nome do disco, mas é mais outra lenda urbana, assim, né? Que engraçado as coisas que acontecem. Então tu vai procurar no YouTube lá, Como um Beija-Flor, aí tu vai encontrar o que seria o próximo disco dos Cascaveletes. Seria muito bom. Então, na verdade, olha que interessante, cara. O que acabou saindo naquele EP ali, porque a gente não tinha dinheiro para gravar de novo, porque aquilo ali era só uma demo para a gravadora, não era a gravação final. A gente estava confiante que ia regravar aquilo ali tudo depois no Rio, lá no estúdio porrada e tudo. E aí os caras nos deram o pé na bunda e a gente... Cara, então vamos pegar pelo menos 2 músicas disso, já que a gente investiu nessa demo, e vamos lançar independente. Aí lançamos independente aquilo ali, que foi o que deu mais um ano de vida para o Cascaveletes com o sucesso do Sob um Céu de Blues. E aí depois não teve mais como segurar, cara, porque aí foi o rock and roll ladeira abaixo e aí ninguém mais queria saber de rock, cara. Aí depois do fim do Casca, cada um seguiu o seu rumo, né, cara? O Flávio se transformou, virou o Júpiter. O Flávio... com a Valdedes, né? Sim, e com o pessoal lá de Rio Grande, né? Os irmãos Caruso, tal, fizeram ali aquele primeiro disco muito bom. Inclusive eu toquei uma música no primeiro disco dele, do Sétima Efervescência, que pra mim eu acho que é um dos melhores discos da história do rock nacional, disparado, sim, se não é o melhor. Concordo. E eu tive o privilégio de tocar uma ali também com eles. E tava morando com o pessoal da banda na época, a gente dividiu uma casa em Porto Alegre. Então tava uma época que eu tava bem junto com eles ali. Nesse disco do Cascaveletes, que acabou não saindo, já dá para perceber uma influência do Flávio já tendo essa mudança, já indo para o lado Júpiter, assim, porque a temática muda, as músicas estão mais psicodélicas, e já dá para ver ele indo para o lado do que viria a ser o Sétima. O Sétima é um puta CD, cara. É daqueles assim que, é como tu falaste, pra mim é um dos clássicos do rock nacional. Não tem o que tirar. Assim, eu me lembro que na época, na Rolling Stone Brasil, ele foi colocado em primeiro lugar como o melhor disco de rock da história do rock brasileiro, na frente de Mutantes, na frente de qualquer banda, cara. E eu fiquei surpreso até com essa votação em primeiro lugar que eles colocaram.
Então foi um sucesso de crítica também muito grande, né? Um disco respeitado, cara. Eu vi o Lobão na MTV chamando ele de gênio, e tantos outros artistas aí, cara, respeitam ele. O Lulu Santos pediu a opinião dele sobre as músicas dele, eu vi isso. Então, o Flávio é um cara assim, ó, que ele tá muito acima do padrão, assim, né, dentro da história do rock gaúcho e do rock nacional. Ele tá num nível bem acima dos demais todos. Certeza. Cara. E a gente teve o privilégio de conviver com ele, cara, que foi massa, cara. E como é que surgiu depois? Passou muito tempo, né, cara? Vocês foram convidados para tocar naquela festa da Pop Rock, para reunir o Casca e tocar na festa da Pop Rock, né? Como é que foi, cara, se encontrar de novo, tocar, ensaiar, rotina de ensaio? Porque o Flávio já tava loucão, né? Tá. Foi difícil, cara. Não foi fácil. A gente só foi aqui porque os caras nos ofereceram um cachê, assim, que tipo, eu vou fazer uma oferta que vai ser impossível recusar. E os caras fizeram essa oferta. E aí, cara, vamos fazer, né? Tá louco? Ninguém vai rasgar dinheiro, né? A gente não se via já há uns 15 anos, cara. Porra. E aí no caso, assim, não juntava a banda, né? Eu continuava tendo contato com o Flávio, algum contato com o Frank, e com o Ney eu não sequer tinha falado mais com ele, tá? Desde o final da banda. E aí resolvemos fazer 2 ensaios preparando para esse show. Era um show de 1 hora, era um show curto. E aí alugamos o estúdio, agora não me lembro, perto do Olímpico ali, como é que é o nome? Bem conhecido. Estúdio Dan. Alugamos 2 dias ali, fechamos o estúdio durante 2 dias, de manhã até de noite, assim. E aí, no primeiro dia, o Flávio chegou muito louco no ensaio, já de manhã. E a gente queria tocar as músicas, começando, tinha um monte de coisa para trabalhar. E ele tomando já uma cachaça, não sei o que ele tinha tomado, tava totalmente doidão. Ele queria tocar, fazer jam session, assim, tocar um som psicodélico. Ele foi puxando umas coisas meio tipo... umas coisas meio Pink Floyd, assim, cara, e tal, um instrumental, e a gente ficou tocando um pouco, ele aqui, se olhando assim, pô, que porra é essa, né, cara? Tá, Flávio, agora vamos tocar as músicas. Daí ele, que não sei o que, e bebendo cachaça e tal, e daqui a pouco ele, pum, caiu duro, caiu no chão, apagou no meio do ensaio, cara. Aí levaram ele pra casa e tal, já era o primeiro dia perdido. Aí fomos pro segundo dia, né, aí já todo mundo preocupado, né. Aí ele chegou, assim, a gente trancou meio que as portas do ensaio, não deixou ele beber cachaça, só uma cervejinha. E aí ensaiamos, né? E ele ficou meio puto com a gente, assim, porque ele tava realmente numa fase difícil, assim, de vício já, né? Uhum. E aí a gente segurou as pontas. Cara, a gente não pode fazer feio, vai ser uma coisa muito importante pra banda, vai estar todo mundo ficou louco com o show, né, cara? E aí... tinha 10 mil ingressos vendidos, eu acho, cara. Antecipado, assim, uma coisa... Foi do caralho. E aí, no dia do show, durante a noite, a gente colocou um cara pra ficar cuidando dele, pra não deixar ele fugir pra balada. Ficou em casa com ele. Aí, no dia do show, a gente foi e pediu pra não colocarem bebidas alcoólicas no camarim. E aí, quando ele entrou no camarim, ele foi direto pro frigobar e viu que só tinha suco, refri, água e tal. E aí ele ficou puto da cara, muito puto. Aí ele começou a chutar tudo no camarim e tal, olha só que loucura. E aí, bom, ele se acalmou e tal e fomos pro show, né? Mas ele foi sem beber, cara. E aí ele ficou muito peixe fora d'água, assim, no início do show, nas primeiras músicas. Depois ele foi se soltando, mas teve esse lance. Mas assim, o mais legal, que o show talvez não tenha sido, em termos de empolgação, a mesma coisa que era nos anos 80, né? Mas o mais legal para nós foi ver a reação do público, cara.
Porque, cara, as pessoas estavam realmente emocionadas ali, e os pais trazendo os filhos para ver, olha aqui, ó, isso aqui que me deixou louco quando eu tinha tua idade, ou quando eu era mais novo e tal, e as crianças curtindo, e tava muito massa isso aí, cara, muito massa. Foi Cara, eu lembro apresentado também um vídeo no telão antes do show, acho que de uns 2 minutos, assim, contando a história da banda, em fotos, e imagens, e vídeos e tal, que a galera enlouqueceu, assim, cara. Então, durante toda a apresentação do vídeo, tava todo mundo gritando, assim, foi muito foda, cara. Eu lembro do Malenotti chorando, cara, na Pop Rock, ele com o set list ali na mão, abraçado no Flávio, dizendo meus heróis, não sei o que, chorando, assim, nem criança. Tava esse clima aí de emoção e tal. Mas, né, depois o Flávio não quis fazer mais, cara, porque ele falou, cara, não me senti bem, não curti, não quero mais. A gente queria fazer uma turnê de 30 anos da banda, que era um dos nossos planos, e lançar um material inédito, inclusive com esse show, que foi filmado e tal. Mas aí o Flávio... a gente não conseguiu se acertar, o Flávio também não estava muito empolgado, e aí acabou que não rolou, e ele veio falecer aí 1 ano depois. Então, infelizmente, aí esse foi a oportunidade de fazer. É que o Flávio já estava numa outra dimensão, né, cara? Ele não tava mais na mesma vibe, assim, que todo mundo, né? Os últimos anos, assim, que a gente... né, às vezes o artista, ele acaba virando escravo, né, do próprio personagem que ele criou. E, infelizmente, o Flávio, ele acabou se convencendo, eu acho, de alguma forma, que ele não seria o mesmo cara genial se não tivesse bêbado, ou coisa parecida, entendeu? Uhum. E aí o cara fica escravo daquilo ali. Então, e as próprias pessoas que rodeavam ele ali incentivavam aquele comportamento, né? Porque ele acabou virando uma atração já meio bizarra no final. As pessoas queriam ver um show dele que tivesse alguma bizarrice, cara. Já virou uma lenda, assim, uma coisa, né, que eu já achava aquilo deprimente, eu não achava bonito. Então, tanto que eu me afastei do Flávio no final, assim, porque o estado dele me deprimia. Eu não achava divertido, e as pessoas, tu viu o vídeo do Flávio lá com o Skylab, não sei o que, eu falei, cara, não vi, nem quero ver, cara, não vi, nem quero ver essa merda, cara, porque eu não acho engraçado isso aí. Pra mim, aquilo ali é deprimente, cara, porque eu sei o gênio que ele era, e eu vi a falta de respeito, inclusive, que ele era tratado por certas pessoas que, no final da carreira dele, se aproveitavam dele, que estavam cercando ele, sugando ele, e tratavam ele com desrespeito ainda, cara. Olha, não podia ver aquilo ali, cara. E, infelizmente, mas é assim, muitas vezes o gênio tem um final assim, a genialidade e a loucura andam lado a lado também, cara. É difícil, cara. É verdade. É foda, a gente não pode saber. Ele era um cara que ele não conseguia viver como a gente consegue conciliar as coisas do dia a dia, as coisas burocráticas, né? A gente tem que fazer as contas, tem que pagar as contas, tem que ir no banco, tem que, né, controlar a sua conta bancária, controlar a sua vida. Isso aí para ele não existia. Ele não era uma pessoa que conseguia trabalhar esse tipo de coisa. Sempre alguém tinha que fazer para ele, porque a cabeça dele sempre teve em outra dimensão. Ele era um cara artista 24 horas por dia, 365 dias por ano. E aí fica difícil, cara. Por isso que ele é diferenciado. Então ele era um cara fora, não que ele tenha enlouquecido só no final, ele sempre foi fora da casa, desde sempre, assim, desde o primeiro dia que eu conheci ele, adolescente, assim, eu já vi que ele era viajandão pra caralho, assim. E, cara, ele teve um programa na MTV que era, cara, aquilo era ridículo, que era um talk show que ele ficava com o bongo lá, cara, aquilo ali, um cara que nem o Flávio, cara, que nem tu disse, um gênio, assim, submeter um negócio daqueles ali, era foda, assim. Aquilo ali eu não achava legal, cara. Por isso que eu sempre digo, cara, ele estava mal assessorado no final da carreira dele. Ele acabou entrando nessa viagem, nesse barco junto, meio autodestrutivo, porque também ele era uma pessoa meio autodestrutiva, né? Então ele acabou embarcando nessa viagem aí de Júpiter e tal, e de
cara completamente louco, drogado, bêbado e tal, pervertido. E aí, infelizmente, ele se deixou levar por esse personagem aí e o talento dele. Até ele fez, né, discos muito bons, assim, realmente uma qualidade excelente. Mas não, ao mesmo tempo a vida pessoal dele tava indo muito mal, assim, né? E então ele acabou. E é uma pena, né, cara, porque tem aquele show que ele gravou, na opinião ali, a gente vê o quanto o público adorava o Flávio, né, cara? É verdade. O Flávio era uma espécie de semideus, assim, aqui, principalmente pra nós aqui no Sul, né, cara? Se ele tivesse sobrevivido a essa fase e tivesse entrado numa outra fase, né, mais maduro e tal, né, já de um homem feito, assim, imagina que trabalho que ele não ia estar fazendo hoje em dia, né, cara? Imagina Verdade, só. cara. Levando aí, cara, o rock and roll aí, com o nome do nosso estado para outro nível, assim, né, cara? Tá faltando alguém aí para levantar de novo o nosso rock aí. Com certeza. Tá, a música aqui no Rio Grande do Sul tá... Tem gente que fica brava comigo, né, cara? Mas quando se fala em rock and roll, assim, tá complicado. Eu acho complicado. Deixa eu te perguntar, como é que surgiu o lance do tributo, cara, do Jupiter Day? Como é que surgiu essa ideia aí? Como é que chegou nos caras que estão junto contigo nesse projeto? Foi assim, ó, bem curioso. O Charles, que é o nosso empresário, ele me convidou, ele é meu amigo já há um tempo, né? Ele era um fã dos Casca, que a gente acabou ficando amigo pelas redes sociais. E ele falou, cara, eu tenho um grupo de WhatsApp de fãs do Júpiter, o Brasil inteiro, deve ter umas 50 pessoas no grupo lá. E, pô, ia ser massa se tu entrasse no grupo, será que eu posso te colocar lá no grupo e tal? E eu falei, tá, pode, cara, bota lá. Daí comecei a trocar uma ideia lá no grupo, que se chama Jupiterianos. Essa rapaziada aí, pessoal de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, tudo que é lugar. Até de mais longe tem. E aí começou um papo, cara, vamos fazer um show, vamos fazer uma festa tocando essas músicas aí. Aí eu comecei a articular com o Charles para fazer uma apresentação que ia juntar a minha banda, que é os Almas, aqui da Praia do Rosa, Santa Catarina, que nós temos um trio aqui, que eu ia aproveitar, já que a gente já estava entrosado, né, já tinha a banda pronta, a gente seria a banda base desse projeto, que a gente ia chamar o Cocaine Bluesman, que era o tecladista do Cascaveletes, para participar também, para dar mais uma credibilidade no projeto e enriquecer a banda, né, com o talento dele e tal, com o nome dele. E tendo 2 Cascaveletes na banda, seria uma coisa bacana, né? E aí ficamos procurando um cantor que pudesse encarnar o Flávio, né? Daí achamos o Paulo Dantas, lá de Rio Grande, que superou todas as expectativas, né? Ele se transformou numa peça fundamental na banda, que nos shows tem feito a diferença. Se vocês forem procurar os vídeos aí dos Jupiterianos, vocês vão ver que ele tem exatamente aquela energia do Flávio lá. A galera fica totalmente encantada com ele nos shows, cara. É muito massa. Então a gente está com a banda, que são os Almas, né? Eu na bateria, o Pirata na guitarra e o Fábio de Criciúma, que gaúcho também, que mora em Criciúma, no baixo, Cocaine nos teclados e o Paulo Dantas no vocal e o Charles na produção. E tava indo muito bem, até que pintou esse porra desse vírus comunista aí. Foda, né, cara? Deixa eu te perguntar, mas além dos Almas, tu ainda tem a outra banda, né, que é a Nordic Souls, ou não tem mais? Nordic Souls terminou. Nordic Souls terminou, infelizmente. A gente acabou lançando agora mesmo um DVD póstumo aí, né? Muito bom, uma excelente qualidade. Mas a gente acabou, eu indo para um lado com outros projetos e a Vivi com um projeto novo dela, que basicamente tem alguma galera do Nordic Souls, só que agora vai se chamar Vivi Fields e banda. E já estão ensaiando, já estão quase prontos aí para fazer os primeiros vídeos e tal. Show por enquanto não tem, né? Então, meio que a Nordic Souls vai continuar viva nesse novo projeto da Vivi. E eu estou me dedicando aos Almas aqui. E a minha escola de bateria também, a Groove Cave, aqui em Garopaba, né?
estúdio de ensaio, escola. Pessoal aqui da região, né, que queira ter aula de bateria ou de qualquer outro instrumento e gravar ou ensaiar também, pode nos procurar que a gente está com uma estrutura bem legal ali. Inclusive, vou dar um toque já. A gente tá. Até não vou poder dizer a data porque a gente está em dúvida. Hoje pintou uma dúvida. Mas seria nessa quarta-feira próxima uma live dos Almas. Tocando aqui num dos bares do Rosa. O bar vai estar fechado, não vai ter público, né? Mas aí a gente está pensando em deixar para quarta-feira da semana que vem para ter tempo de divulgar melhor. Mas daí a gente vai divulgando aqui no canal também. Beleza. Aí dá um toque que a gente divulga também, hein? Isso é legal. Isso. O que eu ia te perguntar? Cara, acho que tu conversou bastante com a gente aí. Se tiver alguma história que tu queira contar aí, que seja meio... Não sei, que tu poderia dizer assim, tipo, o teu pior momento no Casca e o teu melhor momento no Casca. Como é que tu diria assim, a pior situação que tu passou com Cascaveletes, assim, que tu disse assim, puta merda, não quero mais tocar com esses caras, ou tô de saco cheio, e aquele que tu disse assim, puta merda, a banda deu certo, é isso que eu quero, é aqui que eu queria chegar. Pior momento, cara, porra, é difícil, cara, porque mesmo no final, a gente sempre manteve uma coisa de parceria muito forte, assim, né? E uma convivência, sempre tudo foi muito divertido. Eu acho que o pior momento, musicalmente tocando com eles, nunca teve. A gente se divertia tocando junto, ensaiando. Às vezes tinha algum conflito de personalidades, assim, né? Mas em cima do palco eu nunca tive um momento ruim com eles. Às vezes, só quando eu me chapava demais e errava as coisas, aí eu ficava deprimido depois. Então eu evitava bastante isso, né? Foram poucas vezes, mas isso aí me deixava bem chateado, assim. Eu ficava puto comigo mesmo. Ou quando algum deles estava assim, né, muito louco e tal, e cagava o show que a gente tinha ensaiado tanto, né? Isso aí eu sempre fui muito chato, e hoje em dia me tornei uma pessoa bem obcecada com isso, né? O ensaiar e fazer um show perfeito, assim. Mas na época, né, a gente era bem novinho e tal, e tava deslumbrado com aquela coisa de rock and roll, e aí a gente se excedia um pouquinho às vezes. Mas o único momento ruim foi o final, né, cara? Que a gente viu uma coisa que a gente... Um momento que a gente parecia ter conquistado, né? Um público, conquistado uma cena toda, uma carreira, e ver aquilo tudo de repente, de uma hora para outra, terminar. Porque imagina a nossa cabeça, né? Porque a banda estourou, a gente tinha 18, 19 anos, e quando a banda terminou, a gente estava com uns 25 anos, mais ou menos. E aí a gente estava decidido né, que a nossa vida seria continuar tocando e tal, com a banda, né? Tal. E acabou tudo, e a gente ficou meio perdido, né? Então essa parte foi bem triste, assim, de ter visto todo aquele trabalho, parecia que não... Claro que depois a gente foi tendo um retorno, né? Como até hoje, eu tenho muito retorno dessa fase, né? Porque me dá credibilidade para os meus trabalhos, né? Atuais sempre dá isso aí. Mas na época a gente ficou muito frustrado, assim, cara, de ver que tudo aquilo parecia que não tinha dado em nada, assim. E, cara, o melhor momento com os Casca, com certeza foi os primeiros anos, cara. Os primeiros anos, quando a gente fazia os shows na Grande Porto Alegre, o público era insano, assim, era muito legal. Quando a gente fazia os shows na Serra Gaúcha, cara, o público era muito louco. Cara, eram momentos assim da gente olhar assim, cara, não acredito que isso está acontecendo, porque não foi uma coisa planejada, aconteceu tudo assim, rapidamente, né? Então parecia um sonho aquilo, cara. A gente tocando, se divertindo, fazendo festa, ganhando uma grana, e com 19 anos, cara. Viajando, tocando, toda aquela coisa de brincando de rockstar, assim. Foi muito louco, cara, muito legal mesmo. Muito divertido. Massa. Cara, tá acabando o nosso tempo aqui, cara. Foi bacana pra caramba bater esse papo contigo aí, trocar essa ideia sobre os anos do Casca aí, sobre o tributo também. Deixar esse minutinho final pra te deixar um recado pra galera aí, que te acompanha, com teus projetos aí. Então, a gente espera poder logo estar voltando à estrada, né? A gente estava com vários shows já marcados para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que alguns foram remarcados, outros foram cancelados. Tem lugar que a própria casa fechou.
né? Infelizmente, a gente está vivendo esse momento aí. Eu acho que os músicos deveriam se unir para tentar forçar para que a gente pudesse voltar logo ao trabalho, que é o que os músicos já estão se mobilizando em Florianópolis, por exemplo, já estão deixando de lado essa bobagem de fica em casa, né? E estão procurando pressionar o governo, as prefeituras, para deixar os músicos poderem voltar a trabalhar e ter o seu sustento, né? Ninguém quer ficar vivendo de dinheiro do governo. Eu acho que então isso é uma coisa importante que eu devia falar, que já deu isso que tinha que dar isso aí, né? Todo mundo já está vendo, no mundo inteiro, está provado que isso aí não funcionou, não deu certo. Então vamos largar de besteira e vamos procurar salvar o que a gente consegue, né? Porque eu acredito que esse ano já meio que está perdido. A gente vai ter que catar os cacos aí para no ano que vem ver como que a gente vai conseguir retornar. Mas, de qualquer forma, os jupiterianos estão aí, cara, e quem teve a sorte de assistir aí um dos 4 ou 5 shows que deu tempo da gente fazer, pode dar o seu parecer aí que realmente aquela energia das antigas tá ali, naquele palco ali, cara, a magia tá acontecendo. Então isso aí é o principal, né? Isso aí é o principal. Quem for no show dos jupiterianos vai voltar no tempo e vai sentir aquilo que já não está vendo por aí há muito tempo, cara. Isso aí eu posso garantir. Beleza, então. Obrigadão, Baré, por ter aceitado o convite, cara. Conversar com a gente essa horinha aí. Obrigadão mesmo e obrigadão a todos que assistiram. Valeu, galera. Um abraço.